dando continuidade ao vídeo anterior, onde eu refrescava a minha memória e a de quem me ouve. Entre 2 pontos: recordar, se motivar para estudar, para vencer o preconceito. Então, o dom da mediunidade, em várias etapas da história antropológica do planeta, sociológica, recebeu nomes e também práticas diferentes, utilização. O dom de Deus para os seus filhos é equânime. Vamos fazer uma comparação. O dom de ver, de ouvir, de falar, de pintar, de escrever, os dons diversificados, ele dá a todos. O uso, a responsabilidade do uso, depende de nós. Imagina se ele só fosse dar o dom de falar a quem falasse somente para a edificação, somente o bem. O dom de ver para aqueles que somente usassem a visão para construir, para edificar e para o bem. De ouvir e assim por diante. Então, o dom da mediunidade, essa capacidade, esse canal de intercâmbio entre um plano e outro, se faz através do grau de desenvolvimento do espírito, das suas vinculações, das suas vibrações, das suas escolhas, do seu grau ético e moral. Na doutrina dos espíritos, no espiritismo, que é uma palavra criada por Allan Kardec, inclusive uma vez uma pessoa me mostrou uma Bíblia que tinha a palavra espiritismo, e eu disse, essa Bíblia é adulterada, porque não existia o espiritismo, a palavra espiritismo, antes de 1857. Como também reencarnação não é propriedade da doutrina espírita. Remonta a todas aquelas civilizações, aqueles livros sagrados, desde os Vedas, o brahmanismo, o hinduísmo, a Grécia, o Egito, os hebreus, os gregos, o Oriente Médio inteiro, a Índia. Esse dom, nessas civilizações, eles tiveram a sua marca, a sua peculiaridade e a sua prática, e também diversificada. Porque lembramos Moisés, quando foram comunicar Moisés, que Eldade e Medade estavam profetizando no campo. E Moisés diz, oxalá, todos profetizassem igual a eles dois, porque faziam a prática do dom com responsabilidade. É muita coisa que precisa ser aprendido. Então, em determinado momento da história, os séculos das trevas, das cruzadas, da Inquisição, houve uma investida daqueles inimigos do seu pai, Deus, para combater. E somente os que tinham esses dons, que fossem neófitos ou alunos dessas escolas religiosas que se institucionalizaram e andaram passo a passo, lado a lado com o poder político, tinham legitimidade. E hoje a gente vê que nós estamos aqui no Brasil empenhados no lema Deus, Pátria, Família e Liberdade. Deus, a inteligência suprema do universo. Como é que você na outra escola conceitua Deus? Não tem problema. Como foi que você entendeu melhor o seu Criador? Que tipo de argumento, de explicação o seu professor, entre aspas, porque só existe um professor e mestre, Jesus Cristo, lhe explicou sobre as leis de Deus? E você entendeu melhor?
fica lá naquela escola. Se aquela escola está te proporcionando ser uma melhor criatura, uma criatura que foi tocada para a compreensão do Criador, seja que nome ele tiver, o nome não interessa. Interessa que existe o Ser Supremo, Criador de todas as coisas. E existem leis perfeitas, dentro das quais nós fomos criados. É como o apóstolo Paulo também dizia: em Deus nos movemos e em Deus existimos. E compreender o mecanismo dessa lei, dentro da qual nos movemos, se a escola X, se a escola A, se a escola B, te proporciona um entendimento maior do Criador e do templo vivo que somos nós e o altar vivo, a nossa consciência. Se tu achas que é o templo de pedra e que são os ritos, os dogmas que te aproximam mais de Deus, fique lá. Mas se você não estudou o olhar, a maneira com que os outros se aproximaram de Deus e se tornaram pessoas melhores a partir desse entendimento de outra escola religiosa, você que não estudou isso, você não tem o direito de caluniar, de levianamente interpretar conforme a sua escola religiosa interpreta a outra. Isso é lamentável. Isso é constrangedor. Isso não está compatível com o nosso Pai Criador. Nem tampouco com Jesus de Nazaré, o Messias, o libertador, o salvador, o consolador. Porque ele diz: quem comigo não ajunta, espalha. Então, é preciso conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu conheci, eu li, eu vi como cada uma daquelas escolas conceituam. E eu optei por aquela que mais calou forte na minha alma. É o meu direito. Como é que a gente está no Brasil lutando por liberdade? Liberdade de expressão, liberdade política, liberdade religiosa, de prática religiosa. E um líder de uma determinada escola religiosa vem perante um público enorme acusar, caluniar, dar falsos testemunhos de uma escola que ele não conhece, de um entendimento que ele não conhece. E olhe, se conhecer é pior ainda, porque tem muitos líderes que conhecem a verdade e se mantêm naquela escola por interesses de poder, de manipulação de massa, poder para e passo com o político e com o econômico, os status. Então, há muita coisa para a gente pensar. E eu me posiciono nesse momento estarrecida com essas últimas notícias que me chegaram, que eu nem assisti, mas eu confio em quem me repassou, um pequeno comentário. E digo, eu conheço uma pessoa que já frequentou a casa espírita, porque a doutrina espírita, ela, Allan Kardec, compilou o que já existia, analisou e selecionou. E nós temos um código, uma estrutura para que todas essas pessoas dotadas desses dons, eles possam estudar, se esclarecer, compreender e usar corretamente esses dons. A doutrina espírita não criou espírito, nem criou a reencarnação. Isso é lei de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação entre os espíritos, a reencarnação. Tudo isso a doutrina espírita não é autora. Kardec pegou tudo isso, esse caldeirão de anotações e de registros, e como ele foi considerado bom senso encarnado, ele compilou o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a estrutura basilar da doutrina espírita é o Novo Testamento. Quem disser o contrário está falseando a verdade. Portanto, uma pessoa que já frequentou a casa espírita
E ela casou e o esposo dela é protestante. Então, ela frequenta hoje a escola protestante, uma dessas N denominações do protestantismo, que é abençoado, com certeza, é uma bênção de Deus para a humanidade. Então, ela diz que quando o pastor está falando do Evangelho de Jesus, ela diz que não tem diferença quando se fala de ética e de moral. Mas quando ele começa a falar do Espiritismo, ela fica olhando para ele, lamentando, porque ela diz, ele está mentindo, porque eu conheço a doutrina espírita. Eu conheço. Então sabe, quem conhece a doutrina espírita, o Pentateuco kardecista, sabe que esses líderes religiosos estão mentindo. Lamentável. Porque Deus, da forma como você entende, tem que ser o sustentáculo dos filhos, de todos os filhos, porque ele é o Criador. Absoluto. Absoluto poder. Não só no planeta Terra, mas em todas as moradas, em todas as outras moradas. Pátria, o amor, o zelo, onde Deus te implantou. Nossa pátria brasileira. Deus, pátria, família. Família, que é a instituição mais importante da espécie humana, que ainda tem muitos desafios a serem vencidos, muito trabalho a ser realizado nos seres que compõem este núcleo, essa célula máter, essa célula mãe da sociedade. Liberdade. 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 Sendo educado, instruído para compreender os seus direitos e os seus deveres. Direitos e deveres. Para que exista ordem e para que exista progresso, prosperidade. Conviver com as diferenças, com alteridade, com tolerância, benevolência, indulgência, perdão. É com os diferentes. O próprio Cristo, Mestre Maior, disse: o que fazes de especial se só tu amas aquele que te ama? Isto é, que estão no mesmo nível evolutivo, no mesmo nível de compreensão, onde o nosso prazer de conversar e de trocar ideias são bem semelhantes. É um prazer. Se tu trata bem aquele que te trata bem, o que fazes de especial? Os que têm má vida também se tratam bem. Se banqueteiam para receber, quando for o outro fazer o banquete também lhe convidar. É a troca, é a barganha, é a negociata. Eles também se tratam bem. Aí Jesus, amai o vosso inimigo. Inimigo não é no sentido literal da palavra, mas no sentido de antagônico, de contraditório, do diferente. Porque ninguém vai ser igual a ninguém. Nem no núcleo familiar Jesus mesmo falou que não veio trazer a paz, mas a espada. Não era no sentido da belicosidade. Era no sentido de que ia acontecer esses atritos ideológicos, pelo grau evolutivo de cada um. Mas que com ele, o príncipe da paz, nós íamos saber conviver e aceitar o outro como ele é. E o nosso exemplo é que fará a diferença perante aquele próximo mais próximo. Portanto, é o meu desabafo, ao mesmo tempo uma recordação desses fenômenos espirituais. E se eu fosse aqui pegar o Novo Testamento, olha aqui, tem até a Mãe Santíssima aqui, a quem eu aprendi a amar profundamente pelas revelações espíritas que eu recebi a respeito desse espírito que veio e recebeu o nome de Maria, filha de Joaquim e Ana, que recebeu no seu ventre santo e puro o Messias, a energia mais pura que se materializou na Terra para a missão das profecias do Velho Testamento. O Messias queria trazer de uma maneira mais clara as leis perfeitas de Deus, com a sua energia de verdade, a sua comunhão plena com o Pai,
E quem entender essa mensagem, o significado dessas leis, irá com certeza se salvar, se libertar, porque vai fazer a conjectura, vai fazer uma análise desse modelo, dessa estrutura da casa construída na rocha, a estrutura da lei perfeita, e vai fazer uma comparação gradativa, porque o despertar é gradativo, do que você pensa, do que você faz, dos seus pensamentos, palavras e obras, dos seus vícios, das suas más inclinações, dos seus maus costumes, e vai fazer o comparativo com a lei. Então, no momento que você substitui as suas más inclinações pelas boas inclinações, que você se liberta dos vícios, se liberta das paixões vis, das prisões psíquicas emocionais incompatíveis com a natureza da lei perfeita que o criou, então você está se libertando, você está se salvando. Então o processo de salvação é um processo contínuo de autoconhecimento e de reforma moral, de reforma íntima e de libertação cotidiana. Então, Deus, pátria, família e liberdade. Eu espero que esse vídeo sirva um pouco de reflexão para ver as pessoas que tiveram um pouco de bom senso, um pouco de dignidade, um pouco de maturidade espiritual, tentarem combater e quando encontrar, vamos dizer assim, num meio assim, como eu estou falando, tentando levantar uma bandeira de justiça, justiça no sentido de justiça mesmo, não passional. Uma justiça correta, imparcial. E eu estou condenando o outro que está ao meu lado, porque quando nos grupos, nas manifestações, eu sou católica, e eu fui para os grupos católicos orar com elas. Eu sou protestante da igreja tal, eu digo, eu sou espírita. E olham com um olhar de espanto, porque não sabem, é o preconceito. Ou então nos afastam. E não estão denunciando a injustiça dos ateus, dos comunistas que querem matar os cristãos? Como eles estão matando de outra forma os que pensam diferente a respeito de Deus e querem se juntar a eles na mesma corrente da fé, da espiritualidade, de manter no ser humano a chama de Deus vivo, da forma como o outro entende. Direitos e deveres. Até onde vai meu direito, até onde vai meu dever. E até onde eu tenho que parar para dar o direito do outro. Tanta coisa a gente precisa ainda crescer para que a ordem e o progresso, a prosperidade, a soberania da nossa nação, que segundo Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, o apóstolo de Jesus do século XX, vaticinou: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O Evangelho é este aqui. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, de Mateus Apocalipse, que é uma apoteose de mediunidade, de dom espiritual diversificado, como eu falei, que já existem registros de passados remotos desde os Vedas. Um abraço fraternal e eu espero que nós possamos combater o preconceito religioso e nos unirmos em torno daquilo que nos une, convergirmos para aquilo que nos une, Deus, Jesus, da forma como você entende Deus, da forma como você entende Jesus dentro da escola religiosa que você está, desde que a benevolência, a indulgência, o perdão, a tolerância e a resiliência para com o outro. Resumindo toda a lei como Jesus fez, amar a Deus sobre todas as coisas e fazer ao próximo tudo aquilo que você quer que lhe seja feito. Fazer isso e viverás.